Quando morei na Ásia, vi muitos lagos cobertos de belos lírios d'água floridos. Eles acrescentam uma beleza serena e doce a lagos que sem eles seriam lamacentes e estagnados. As flores dos lírios d'água flutuam na superfície e um longo firme talo ancora sua posição no lago. O contínuo crescimento do talo garante a estabilidade da flor, mesmo quando chuvas torrenciais elevam o nível do lago. Minhas queridas jovens irmãs, vocês se parecem muito com aquela bela flor. Sua juventude, pureza e beleza acrescentam muito boas qualidades à nossa vida e à da sua família. Vocês vivem num mundo desafiador e poluído por tentações e provações, mas seu testemunho de Jesus Cristo pode ser a sua âncora. A fé no Senhor Jesus Cristo fortalecerá seu testemunho e vai ajudá-lo a crescer, e vocês conseguirão erguer-se acima dos males do mundo e manter seu estado de retidão. Uma âncora é definida como algo que proporciona estabilidade ou confiança numa situação incerta. Seu testemunho vai ser sua âncora e lhes dará confiança para permanecer firmes e inamovíveis no cumprimento dos mandamentos do Senhor neste mundo incerto. Neste momento exato, seu testemunho está crescendo como o talo do lírio d'água. Sua fé vai ajudar o seu testemunho a crescer e manter-se forte, mesmo quando enfrentar os desafios e tentações do mundo poluído. A fé é um dom de Deus, mas precisa ser nutrida para continuar forte. Podemos nutrir o dom da fé orando ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. Podemos fortalecer nossa fé guardando os mandamentos. Podemos também desenvolver a fé estudando as Escrituras e as palavras dos profetas modernos. As moças que vimos hoje, que tinham dúvidas sobre recato, nutriram a sua fé ao seguirem este exato padrão. Oraram ao Pai Celestial. Estudaram as Escrituras e as palavras de nossos profetas modernos e foram obedientes no cumprimento dos padrões de recato. Ao receberem respostas para suas dúvidas, sua fé aumentou e seu testemunho foi fortalecido. Gostaria de convidar cada uma de vocês a seguirem esse padrão. Primeiro, orar a nosso Pai Celestial. Peçam-lhe ajuda para encontrar respostas para suas dúvidas. Nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, disse o seguinte em sua primeira entrevista coletiva: às vezes, a melhor resposta que os jovens podem obter às questões da vida são encontradas ao se ajoelharem e invocarem a nosso Pai Celestial. Se eles se lembrarem que o Senhor está ciente deles e que responderá às orações, conseguirão enfrentar todo o desafio que tiverem. A oração vai ajudar a fortalecer sua fé e ancorar seu testemunho. Além da oração, estudem as Escrituras referentes à fé. Alma, capítulo 32, versículo 27, é um ótimo lugar para começar a aprender o processo de como aumentar a fé. Se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Vocês estão dispostas a colocar as palavras de alma à prova para aumentar sua fé? Conseguem exercer, ainda que seja uma partícula de fé? Têm o desejo de acreditar? Ao aprenderem com as Escrituras, sei que o Senhor vai abençoá-las com seu Espírito e, como as moças que ouvimos hoje, sua compreensão se tornará clara. As Escrituras vão aumentar sua fé e ancorar seu testemunho. O estudo das palavras de nossos profetas modernos também aumentarão sua fé. Podemos sempre confiar nos profetas vivos. Os ensinamentos deles refletem a vontade do Senhor e vão ajudar a ancorar seu testemunho. O presidente Spencer W. Kimball, um de nossos profetas modernos, aconselhou os jovens a fincar estacas para ajudarem a serem firmes e inamovíveis quando ensinou: nossos jovens devem desde cedo ficar suas estacas. Essas estacas são de dois tipos: eu farei, isto eu não farei. Desde bem cedo na vida, os jovens devem seguir um plano. Quando um plano está traçado e o objetivo está determinado, é mais fácil resistir à tentação e dizer não ao primeiro cigarro, não à primeira bebida alcoólica, não às primeiras
tentativas inconvenientes que se transformariam em experiências imorais. Temos uma grande ferramenta para ajudar-nos a fincar essas estacas, para o vigor da juventude. Nesse livreto vocês encontrarão as palavras de nossos profetas modernos. As estacas que o presidente Kimball se referiu estão contidas nele, coisas que farei e coisas que não farei. Não é suficiente, contudo, apenas ler as palavras dos profetas. Vocês precisam seguir o último passo do nosso padrão e cumprir esses padrões e viver de acordo com as verdades das Escrituras. Essa é a parte desafiadora, mas por meio desse planejamento, vocês poderão viver com esse planejamento e vão consegui-lo. A fé é um princípio de ação. Deixem-me contar-lhes sobre algumas jovens que estudaram as palavras dos profetas para o vigor da juventude e depois agiram, fizeram um plano, decidiram o que fariam e não fariam e depois seguiram esse plano. Uma das diretrizes de Para o Vigor da Juventude declara: vocês podem, por meio de seu vestuário, experiência e aparência, demonstrar ao Senhor que sabem quão precioso seu corpo é e podem demonstrar que são discípulos de Jesus Cristo. Depois de estudar essas palavras, uma das moças da classe que viram hoje deu-se conta de que talvez algumas de suas roupas não fossem recatadas. Por meio de oração e estudo das Escrituras, ela se lembrou que era discípula de Jesus Cristo e que, como sua representante, precisava fazer algumas mudanças. Ela não queria nada em seu vestuário que fosse uma tentação. Por isso, examinou seu guarda-roupa e gavetas e jogou fora tudo que não fosse recatado. Ela disse: o mais sensato seria eu nem sequer provar na roupa uma roupa que soubesse que não deveria usar. Por que ser tentada? Essa firme resolução mostrou ao Senhor que ela respeitava seu corpo e ela fincou uma profunda estaca de recato. Outra moça da classe reconheceu que sua escolha de roupas afetava o modo como a irmã caçula se vestia. Um trecho de Para o Vigor da Juventude declara: seu vestuário e aparência pessoal enviam aos outros mensagens de respeito, influenciando o seu modo de agir. Ela decidiu fazer algumas mudanças do modo de se vestir, percebendo que tinha que ser exemplo para a irmã. Fincou mais profundamente a estaca e influenciou o modo de vestir da irmã. O padrão de diversão em mídia nos ensina a escolher apenas diversões e meios que possam edificá-los. Boa diversão as ajudará a ter bons pensamentos e fazer escolhas acertadas. Conheço uma jovem que ouvia um CD com a irmã e quando percebeu que a letra da música não era edificante, elas olharam, trocaram o olhar e souberam pelo Espírito que não deveriam estar ouvindo aquele tipo de música. A irmã mais velha pegou um martelo e juntas elas quebraram o CD. Elas já haviam fincado anteriormente as estacas referentes à música. Sabiam o que deveriam e o que não deveriam ouvir e foram capazes de viver seu plano seguindo os sussurros do Espírito. Aquele pequeno ato as fortaleceu e deu-lhes confiança para obedecer em situações mais difíceis. Outra moça decidiu que uma das estacas de sua vida era santificar o dia do Senhor, não importando a situação. Certo ano depois do batismo e tornar-se membro da igreja, com toda a família, ela foi dividida. Sua família ficou na ala recém-formada, onde ela era a única moça que frequentava as reuniões. Os pais não gostaram da mudança e pararam de ir à igreja, mas ela quis seguir as diretrizes do Para o Vigor da Juventude relativas ao Dia do Senhor. Ela decidiu ir à igreja na nova ala sempre que pudesse, muito embora isso significava que as assistiria sozinhas. Aos domingos, lia as Escrituras e se esforçava por viver o progresso pessoal. Sua decisão de ser firme e inamovível na santificação do dia do Senhor incentivou a mãe e a irmã a voltarem à igreja. A mãe testificou que o firme exemplo da filha ao viver o Evangelho e as boas qualidades dela ajudaram-nas a voltar à atividade. Você demonstra fé por meio das ações, pela maneira como vive. A vida daquelas moças expressava sua fé. Observe que a fé e a vida exemplar delas resultaram em boas obras. Irmãs abençoaram irmãs e uma filha ajudou a mãe a voltar à atividade na igreja. Pode ser que algumas de vocês sintam que não conseguem erguer-se acima do ambiente poluído em que vivem. Sua situação é difícil demais, suas provações demasiadamente árduas.
Mas lembrem-se, porém, das promessas de alma. Aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações, em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. Lembrem-se que o talo do lírio d'água cresce na adversidade. E assim como o talo eleva o lírio d'água, sua fé vai dar-lhes força e elevá-las. Minhas queridas jovens irmãs, o testemunho de Jesus Cristo é a sua âncora. Fortaleçam sua fé seguindo esse padrão de oração, estudo e obediência aos mandamentos. Finquem estacas decidindo hoje o que farão e o que não farão, e depois coloquem em prática o seu plano de ação. Testifico que o Senhor ama cada uma de vocês e que Ele vai abençoá-las em seu empenho de ser firmes e inamovíveis. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, e seu conhecimento e testemunho de Jesus Cristo vão mantê-las bem ancoradas, e vocês conseguirão manter sua posição, defendendo a verdade e a retidão. Presto humildemente meu testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.